Este vídeo é baseado nos conhecimentos do Dr. Eric Berg. Nas palavras dele, o que acontece se você eliminar o açúcar da sua vida por 2 semanas? A primeira coisa que você vai notar é que o formato do seu rosto ficará mais estreito e marcado. Isso não se aplica apenas ao rosto, mas também à sua região abdominal. A razão pela qual você perde gordura nessa região é a seguinte: o açúcar e a gordura são as únicas fontes de combustível do corpo. Quando o corpo tem a opção de escolher entre elas, ele sempre irá optar por usar o açúcar como fonte de combustível. Porém, ao cortar o açúcar da sua dieta, seu corpo fica com apenas uma opção, que é queimar a gordura, começando pelo fígado. A segunda coisa que vai acontecer é que você beneficiará principalmente 4 partes do corpo: olhos, cérebro, artérias e rins. Com relação aos olhos, você notará uma visão menos embaçada e mais nítida, pois eles são sensíveis ao açúcar. Não é à toa que a diabetes pode levar à retinopatia diabética. Com relação aos rins, eles irão melhorar, pois são órgãos que sofrem muito com o excesso de açúcar. É por isso que você pode acabar com açúcar ou proteína na urina, pois o açúcar danifica os pequenos vasos sanguíneos dos rins, semelhante à forma como a ferrugem danifica as tubulações. Quando esses vasos são prejudicados, os rins têm dificuldade em filtrar substâncias, resultando em açúcar e proteína na urina. Essa condição é conhecida como nefropatia diabética, onde néfrons, que são as unidades de filtragem dos rins, são afetados. Agora, vamos para as artérias. Se houver muito açúcar no sangue por longos períodos, isso poderá danificar as artérias, contribuindo para o desenvolvimento de doenças vasculares, frequentemente referidas como complicações vasculares diabéticas. Mas, a partir do momento que você corta o açúcar, todos os danos causados nas artérias começarão a se curar. Além disso, o açúcar afeta negativamente o colesterol. Você verá seus níveis de colesterol melhorando drasticamente. Por último, temos o cérebro. Quando você corta ou pelo menos diminui o açúcar, os nervos do seu cérebro começam a se recuperar. Se você tiver uma condição diabética chamada neuropatia periférica, onde as extremidades dos nervos dos pés estão sendo danificadas, isso começará a melhorar. E pelo fato do cérebro ter muitos nervos, ele como um todo começará a melhorar, principalmente a sua função cognitiva e o seu humor. Sua memória e concentração ficarão melhores, e você provavelmente se sentirá muito mais feliz. Uma coisa que me deixa impressionado é que, se pegarmos a diabetes como exemplo, veremos que ela se trata de uma doença diagnosticada pelo excesso de açúcar no sangue. Com isso, a abordagem mais óbvia para combatê-la seria consumir menos açúcar, certo? Bem, infelizmente, não é essa a conclusão que vemos vindo de muitos profissionais. Geralmente, quando o assunto é diabetes, eles costumam apontar 2 causas: estilo de vida e genética, ou seja, obesidade, má alimentação, sedentarismo e herança genética. E alguns ainda dizem que a urbanização também entra nessa lista. Portanto, aparentemente, mudar para uma cidade grande aumenta seu risco de se tornar diabético. Mas o engraçado é que eles não costumam mencionar muito o papel do açúcar nessa doença, o que é algo chocante. Em vez disso, o que eles fazem é colocar a culpa na gordura saturada. No entanto, a associação entre gordura saturada e diabetes já morreu. Portanto, que fique claro: cortar o açúcar é a principal arma contra a diabetes. A terceira coisa que você vai notar é que você vai urinar menos durante a noite. Isso porque a água segue o açúcar. Se você está consumindo açúcar, saiba que ele cai na sua corrente sanguínea e depois é filtrado pelos seus rins. Isso significa que isso vai causar mais micção, especialmente à noite. Excluir o açúcar completamente é algo que fará você levantar bem menos para ir ao banheiro. Isso demora algumas semanas, mas salvar o seu sono vale a pena. A próxima coisa que vai melhorar é a sua energia. Isso acontece porque, como eu disse, existem só 2 combustíveis para o corpo: açúcar e gordura. No entanto, seu corpo tem muito mais calorias de gordura do que de açúcar armazenado.
Isso significa que, se você depender do açúcar para alimentar todo o seu corpo, você vai ficar o tempo todo com fome e sem energia. Por outro lado, quando o seu corpo passa a usar a gordura como combustível, essas oscilações de energia e disposição deixam de acontecer naturalmente. O corpo deveria acessar a gordura para produzir energia entre uma refeição e outra, mas isso não acontece porque, em geral, as pessoas carregam muito açúcar no sangue devido a uma má alimentação. No entanto, se o açúcar da dieta for cortado, o corpo será obrigado a usar a gordura como combustível, tanto entre as refeições quanto durante as refeições. Isso significa que você terá uma energia e disposição muito maior durante o dia, pois, além de todo o seu corpo, o seu cérebro também funcionará melhor. Isso nos leva ao próximo ponto: os desejos. A razão pela qual seu apetite entre as refeições vai embora é porque, mesmo que você não esteja comendo, seu corpo está se alimentando de sua própria gordura entre as refeições. Isso significa que ele está sendo saciado, então é natural que você não sinta fome. A única maneira de obrigar o seu corpo a fazer isso é cortando o açúcar e reduzindo a quantidade de vezes que você se alimenta durante o dia. Se você está se perguntando como se livrar dos desejos pelo açúcar, a resposta é muito simples: parando de comer açúcar. Esse processo leva cerca de 3 dias e, por mais que pareça difícil, não é impossível, e qualquer pessoa consegue. Você só precisa se comprometer de verdade e entrar de cabeça. Seu humor melhora, sua função cognitiva fica mais afiada, seu rosto fica menos inchado, sua barriga diminui e seu desejo pelo açúcar praticamente some. A sexta coisa que você vai notar é menos rigidez, dor e inflamação. Com isso, até suas artérias ficarão menos rígidas, o que significa que sua pressão arterial ficará mais próxima de se normalizar e você precisará de menos medicação. Além disso, caso esteja se medicando com anti-inflamatórios, é bem provável que possa parar ou reduzir significativamente, já que a sua inflamação estará controlada. Isso se aplica à inflamação interna dos tecidos, dentro das artérias, dos olhos, dos rins e do sistema nervoso. Quando as artérias estão sofrendo por uma inflamação profunda, suas paredes ficam mais espessas. E quanto mais espessas elas ficam, menos espaço tem disponível para o sangue fluir, aumentando assim as chances dessas artérias entupirem. Mas ao abandonar o açúcar, você permite que o sangue flua livremente até os tecidos. A sétima coisa que acontece é a mais óbvia de todas: você perderá peso. No início, você vai perder muito peso na forma de água. Isso ocorre porque o glicogênio, que é a forma como a glicose é armazenada em nosso corpo, tem cerca de 3 vezes o seu peso em água. Portanto, o açúcar armazenado é basicamente uma esponja cheia de fluidos. Falando de números, nas primeiras 2 semanas, você poderá perder cerca de 5 quilos só pelo fato de ter cortado o açúcar. Muitas pessoas que querem emagrecer tentam fazer uma dieta com muitos carboidratos, mas fazer isso é como nadar contra a correnteza, pois é extremamente difícil manter o plano a longo prazo com todos aqueles desejos e fome. O próximo benefício é que a sua pele ficará mais bonita. Afinal, você estará diminuindo a inflamação de todo o corpo, incluindo a pele. Isso será percebido principalmente no rosto, pois além da pele nessa região ficar mais limpa, ela também ficará menos inchada na região dos olhos e bochecha, o que geralmente se deve ao consumo excessivo de carboidratos. Por último, mas não menos importante, é a melhora na resistência à insulina, que é a raiz dos problemas de saúde da maioria das pessoas. A resistência à insulina ocorre quando o corpo desenvolve uma incapacidade de responder de forma eficaz à insulina, que é liberada em resposta ao açúcar e carboidratos. Quando o corpo cria resistência, significa que ele está rejeitando essa substância, condição que pode levar à intolerância à glicose, que no fim também é uma forma de resistência. Quando você consome muito açúcar ao longo do tempo, o corpo começa a resistir a ele, como se colocasse uma barreira no meio do caminho. O mesmo acontece com a insulina. Quando há muita insulina no corpo, isso se torna muito tóxico e perigoso, fazendo com que o corpo desenvolva resistência contra ela, como uma forma de proteção.
Mas, para resolver esse problema, o corpo simplesmente produz ainda mais insulina para tentar penetrar essa barreira que foi criada, causando assim vários efeitos colaterais que já foram mencionados antes. Com o tempo, o pâncreas se esgota de produzir insulina em excesso para compensar essa barreira e, finalmente, para de produzir tanta insulina. É assim que as pessoas acabam desenvolvendo a diabetes, pois o pâncreas não consegue mais compensar essa situação e produzir insulina suficiente para manter a glicose sanguínea controlada. Portanto, quando você tem resistência à insulina, seu metabolismo fica mais lento e seu corpo cria um ponto de equilíbrio em determinado peso que você simplesmente não consegue ultrapassar, independentemente do que faça. Ao cortar ou reduzir drasticamente o consumo de açúcar, a eficiência da insulina melhora, o que otimiza a absorção de nutrientes e ajuda a reduzir a gordura no fígado, o risco de doenças cardíacas, derrames e até câncer. Portanto, pare de pensar se deve ou não começar a fazer isso e simplesmente comece a fazer a partir de agora. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e também compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar dessa abordagem. No primeiro comentário deste vídeo, deixamos algumas indicações de leitura que podem te ajudar. Obrigado por assistir e até a próxima.